Fala galera do Estratégia Vestibulares, Professor Michael aqui trazendo para vocês mais um vídeo de matemática, mais um vídeo da nossa série sobre funções, beleza? Na última aula falei de função afim, hoje vamos falar de função quadrática, função polinomial de segundo grau. Está preparado para saber como esse negócio de parábola cai nos vestibulares? Vamos juntos então! E antes de eu começar a falar sobre o que é essa função quadrática, que bagulho doido é esse, se inscreve no canal, ativa o sininho aqui embaixo, ó. Clica aí para você se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo aqui da Coruja. E vamos descobrir como funciona essa brincadeira aí, tá legal? Vamos lá. Função quadrática é aquela função f de x que tem a seguinte cara, né? Ax ao quadrado mais bx mais c, beleza? Então, você tem ali que a função quadrática, ela tem essa cara, né? Ou, se você quiser, chamar f de x de y, já vimos que não tem nenhum problema adicional para fazer essa troca, né? Eu até botar aqui no cantinho para você. Não esqueça que f de x é a mesma coisa que y. Show de bola? Exemplos, pequenos gafanhotos. Exemplos, f de x igual a 4x ao quadrado menos 3x mais 2. Outro exemplo, f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 4x mais 7. Uma coisa que é muito importante você poder lembrar, né, é os zeros da função. O que significa isso? Zeros da função. É quando você pega a sua função e iguala a zero. Só que olha só, se eu pegar essa brincadeira aqui e igualar a zero, o que vai acontecer, pequeno gafanhoto? Vamos ficar com ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Opa! Isso aí agora fica uma equação do segundo grau, Maicon. Exato, pequeno gafanhoto. Fica com a cara de uma equação do segundo grau. E aí é importantíssimo você lembrar lá que para você encontrar o valor de x1 e x2, você pode calcular pela fórmula de Bhaskara, né? Calculando delta, que é b ao quadrado menos 4ac, calculando x1 e x2, que é menos b, mais a raiz de delta sobre 2a no primeiro caso, menos b menos a raiz de delta sobre 2a no segundo caso. Show! Uma coisa que também é importantíssima, que você não pode esquecer, é o que acontece no valor de delta quando você calcula aí, né? Isso influencia no que a gente chama de raízes daquela equação do segundo grau, beleza? Isso também vai influenciar ali total no momento que você está falando da função quadrática, quando a gente fala do gráfico daqui a pouquinho. Então, quando o delta ele era maior ou igual a zero, nós tínhamos duas raízes reais distintas. Concorda comigo? Quando o delta era igual a zero, nós tínhamos duas raízes reais iguais. E quando o delta era menor que zero, aquela equação não possuía raízes reais. Ou seja, aquela minha equaçãozinha do segundo grau, delta positivo, eu achava dois valores de x diferentes. Delta igual a zero, eu achava dois valores de x iguais. Delta menor que zero, eu não conseguia encontrar valores de x. Beleza? E aí, vamos conversar sobre o gráfico de uma função quadrática. O gráfico de uma função quadrática é uma figura que nós chamamos de parábola, uma figura muito amada ou odiada por vários pequenos gafanhotos. Comenta aí se você ama ou odeia, né? A parábola que é assim ou assim. E aí, para conversar do gráfico, você tem que lembrar o seguinte, ó. Quando o A era positivo, a sua parábola era feliz. Quando o A era negativo, a sua parábola era triste. Como assim, Maicon? Me explica isso. Na função quadrática, se o A for positivo, você vai ter ela com a concavidade que a gente chama para cima, feliz. Se o A é negativo, você vai ter ela com concavidade para baixo, triste. Beleza?
Então, primeira coisa que você tem aí para focar de maneira interessante. Outra coisa que vai te facilitar pra caramba na hora de trabalhar o gráfico é o que a gente chama de vértice. Tá legal? Vértice. X do vértice e Y do vértice. X do vértice é menos B sobre 2A. Y do vértice é menos delta sobre 4A. Maicon, o que é isso? O vértice ele é um ponto da parábola, beleza? Não, Maicon, não tá beleza. Me ajuda. Vou te ajudar, olha só. O vértice ele é um ponto da parábola, pequeno gafanhoto. Então, primeira coisa aqui, ó. Eu vou botar meu plano cartesiano e eu esboçar uma parábola aqui para ti. O vértice, ele seria esse ponto aqui, ó. X do vértice e Y do vértice. Show de bola? E esse ponto, tanto a coordenada de X e a de Y, você consegue calcular assim, que é o seguinte, ó. Você vai ter aqui dois tipos de parábola, tá legal? Uma para baixo, uma para cima. Nesse primeiro caso aqui, você vai ter um valor mínimo. Como assim, Michael? Mínimo. Nesse caso aqui, o A é positivo. Nesse caso aqui, o A é negativo. Tá beleza? Só que, preste atenção, o valor é mínimo porque você chega no mínimo e depois você sobe. E aqui você vai ter valor máximo, chega no máximo e depois desce. Falar de valor mínimo ou valor máximo, você está falando do Y do vértice. Show de bola? E o valor que torna mínimo ou o valor que torna máximo, você está falando do X do vértice. Então são tópicos muito importantes para você não errar esses tipos de problema envolvendo máximos e mínimos que aparecem com uma certa frequência no estudo da função quadrática. E o grande lance que o aluno confunde é que como aqui ele vê positivo, ele associa positivo com máximo. Mas não, positivo valor mínimo. Aí, em contrapartida, ele vê aqui negativo, ele associa com mínimo. Mas não, negativo valor máximo, é por causa da parábola. Show de bola? E aí, para você ter um esboço legal da sua gloriosa parábola, o que eu te aconselho a fazer? A você encontrar os valores de x, beleza? Os valores de x. Então, a parábola, ela corta o eixo x baseado na quantidade de raízes que você encontra naquela igualdade que você faz dela igual a zero, beleza? No eixo y, ela vai encostar aonde é o valor do c da sua parábola. Então, você vai pegar o valor do c e vai marcar aqui. Show? E para finalizar, você calcula o x do vértice e você calcula o y do vértice. Então, basicamente, para você desenhar esse gráfico aí e ter um entendimento mais tranquilo, cortou no eixo x os valores das raízes. Então, depende de quantas raízes você vai ter lá, quantos zeros da sua função você vai ter. Beleza? Segundo, olha o valor do c, marca no eixo y. Terceiro, calcula o vértice, que tá tranquilo, o teu gráfico vai sair na moral. Agora, como que isso é cobrado nos principais vestibulares do país? Então aqui, ó, coloquei algumas questões dos principais vestibulares, usei o bom banco de questões do Estratégia Vestibulares, um banco sensacional. Se você ainda não assinou, o link tá aí na descrição. E olha que interessante, ó, a primeira questão que eu separei para você é uma questão do glorioso Enem, tá legal? Então ele fala aqui, ó, de uma função quadrática e no geral, o que acontece com as questões de função quadrática no Enem? Ou ele te dá um gráfico para você analisar, a lei da função para você ver o valor máximo ou o valor mínimo, ou você vê quando que aconteceu tal coisa calculando pela função. Então, problemas são o que costumam aparecer no estudo, quando você está falando ali de função quadrática, é sempre um probleminha que costuma aparecer lá na parte do Enem. Já aqui, ó, peguei a nossa gloriosa USP-FUVEST, beleza? Nossa FUVEST aí, um vestibular mais concorrido do país, já tem um pouco mais de, vamos botar assim, ela é um pouco mais direta. Ela te dá ali a função quadrática, ela não costuma cobrar problemas de máximo ou mínimo, ela costuma te cobrar ali a função quadrática misturado com outros assuntos, implementando ali uma outra ideia junta para você poder resolver, ou uma questão bem simples, com enunciado bem curto, mas com desenvolvimento bem puxado. Beleza? Coloquei aqui também a nossa gloriosa Unesp, que tem uma ideia parecida. Costuma cobrar ali enunciados um pouco mais curtos, mas com uma manipulação ali dos princípios da função quadrática para você poder resolver ali o que ele está pedindo. Então você pode ver aqui
por esses dois exemplos, né? E a questão do Enem, a diferença. Mas, no geral, se a gente puder fazer um apanhado... Michael, fala para mim, o que costuma cair de função quadrática nos vestibulares? Problemas de máximo mínimo ou manipulações que você tem que fazer ali dominando bem a teoria. Show de bola? Então é assim que as funções quadráticas aparecem nos vestibulares, mas calma que ainda vamos falar da função exponencial. Calma, calma, ainda tá vindo aí a função exponencial, acalma seu coração. E se você ainda não viu o vídeo de função afim, clica aqui em cima que você vai ser direcionado para lá. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, lembrando, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo aqui da Coruja. Estão aparecendo outras aulas para você poder assistir. E é isso, te vejo no nosso próximo vídeo, né? Na nossa próxima série aqui do Estratégia Vestibulares. Tamo junto!